Nesse vídeo eu vou ensinar 5 dicas para te ajudar a ter fotos mais nítidas toda vez. Quem nunca tirou fotos na expectativa de ter aquele foco cravado, uma foto super nítida, só pra depois abrir a foto no computador e ver que a foto não tava necessariamente com o foco onde a gente queria que ela tivesse, ou até a foto tava um pouco tremida e o foco não tava lá, toda aquela coisa. É muito frustrante. Mas no vídeo de hoje eu tô compilando 5 dicas pra te ajudar a tentar alcançar essa nitidez tão almejada nas próximas fotos que você for tirar. A dica número 1 pode parecer um pouco óbvio ou um pouco idiota, mas é foco automático. Se a sua câmera e a sua lente são digitais, você com certeza tem a opção de fotografar com foco no modo automático. E isso na sua lente é conhecido como o AF e é tipo um botãozinho de switch que você pode escolher entre o foco manual e o foco automático. Comparando com o foco manual ele é feito geralmente por algum dos anéis da sua lente e aí você manualmente vai girar esse anel até você julgar o que você considera o foco daquela foto. E aí você vai tirar foto normalmente. Então no foco manual você, fotógrafo, tá responsável por dizer pra você mesmo se aquela foto tá no foco ou não. E do outro lado, o autofoco, ele vai fazer isso automaticamente. Então ele mesmo vai acabar encontrando o que ele julga ser o foco ou o que você escolher ser o foco. Vai fazer isso automaticamente por meio de, enfim, as coisas digitais e ele conversando com a sua câmera. E a questão é, como ele é tecnológico e automático, ele é muito melhor do que o meu próprio olho. Então, se eu falei pra ele que eu quero focar naquela tal coisa, ele vai julgar muito melhor do que o meu próprio olho se aquilo tá no foco ou não. Então, essa é uma boa dica pra te ajudar a ter fotos mais nítidas. Mas, pra ter certeza que o seu foco automático tá focando de fato aonde você quer que ele foque, tem a dica número 2, que é uma técnica que chama focar e recompor. E em essência, o que você vai fazer é você vai focar a sua foto e depois você vai fazer a composição que você quer escolher. O que isso significa? Na prática, o foco automático, quando você aponta sua câmera para algum lugar, ele vai julgar o que ele acha que tá no foco. E se você tem uma diferença de planos, ele vai fazer um foco aí estimado de onde ele acha que é o foco. E não é todas as vezes que o que ele tá focando é exatamente o que você quer que ele foque. Por exemplo, se eu tenho alguma coisa em primeiro plano que tá ocupando menos da minha composição do que, por exemplo, um fundo, provavelmente ele vai acabar focando no fundo e não na frente. E essa técnica de focar é essencialmente, antes de você focar, você vai mexer a sua câmera e apontar ela para onde você quer que foque, e aí você vai fazer um meio clique. Então nas câmeras digitais você tem o clique inteiro, que é quando você tira a sua foto, e você tem um meio clique, que é quando você faz a sua câmera encontrar o foco. E aí, em essência, esse recompor e tirar a foto é você, antes de eu, de fato, tirar minha foto, eu vou procurar o foco com esse meio clique, e aí eu vou, enfim, decidir a composição que eu quero e tirar a foto com aquele foco travado, aonde eu tinha travado ele em primeiro lugar. E essa é uma técnica que eu uso todas as vezes, todas as horas. Porque essa questão do autofoco ele não sabe o que você quer focar, né? Ele só tá fazendo uma estimativa aí. Então é interessante pra quando você tá fazendo, por exemplo, retratos, pra você ter certeza que você tá focando no olho da pessoa, por exemplo, ou na pessoa de fato. E aí depois você vai fazer a sua composição bem bonitinha lá, como você quiser. Ou numa situação que tem diferentes planos, você quer focar no plano da frente ou no plano de trás, sem prejudicar a sua composição. E fazer o foco encontrar o que você quer sem prejudicar a sua composição. Ou, por exemplo, em fotos de paisagens, se você quer uma composição talvez um pouco mais minimalista, onde tem bastante céu e menos, tipo, da terra, você pode fazer esse foco na terra e depois fazer essa composição um pouco mais aberta, enfim, como você quiser. O importante é, por exemplo, não fazer esse foco e depois dar o zoom ou tirar o zoom, porque ele vai perder o foco. É mais, realmente, são micro ajustes na hora de tirar a foto. E essa é uma dica super valiosa para quem, enfim, tá começando a conhecer o próprio equipamento e entender essa questão de como, enfim, ser inteligente com as coisas. E a dica número 3 é um pouco parecida, mas é uma dica para pessoas que têm câmeras que o visor é touchscreen. Existe o modo que a Canon chama de Live Mode, que em essência é só quando você tá com o que você tá vendo lá no visor de trás e não olhando pelo visor ocular, né? Então você tá segurando a sua câmera longe da sua cara e você tá olhando o que você tá tirando a foto pelo visor de trás. E como vocês podem imaginar, eu falei sobre touch, e aí essa dica é extremamente simples, mas é basicamente, se você habilitar isso na sua câmera e ela tem o touch, você consegue usar o touch para definir o foco da onde você quer tirar a foto, ou até habilitar esse touch
com o foco para tirar foto. E aí você pode habilitar tanto, toquei no touch e aí tirei a foto, ou toquei no touch e ele já tirou a foto depois que ele focou aonde eu cliquei no touch, entendeu? Então isso também é muito bom, é uma dica muito boa para também a gente conseguir acertar o foco aonde a gente quer exatamente, sem fazer, por exemplo, esse focar e recompor e sem comprometer o foco aonde a gente quer que ele seja, por exemplo. As próximas 2 dicas têm a ver com fotografar no modo manual. Então eu vou falar sobre o que a gente chama do tripé da fotografia para quem tá aprendendo a fotometrar e tirar fotos no modo manual. Se você não faz ideia do que eu tô falando, sorte sua, eu tenho um vídeo exatamente sobre isso, onde eu falo sobre todas essas questões. Vou deixar no card aqui, vou deixar linkado aqui embaixo. Para quem tá começando a fotografia, quer realmente aprender a fotometrar e ter controle sobre todas as coisas da fotometria e da exposição da sua foto, é uma boa dica aprender sobre isso. Mas enfim, a dica número 4, a gente tá falando sobre abertura. Ainda me autodivulgando, eu tenho um vídeo só sobre abertura. Então se você ouviu essa dica e achou muito interessante, ou se você viu o vídeo sobre o modo manual e quer saber mais sobre isso, vou deixar linkado aqui também. Mas em essência, a abertura tá atrelada à quantidade de luz que entra pela nossa lente, mas ela também tá muito ligada com a questão do desfoque. Então aquelas fotos super bonitas onde eu tô dentro de foco e o fundo, por exemplo, tá fora de foco, isso tá 100% ligado com a nossa abertura. E aí, como você pode imaginar, com a explicação que eu acabei de dar, essa diferença de foco de plano pode acarretar em falta de nitidez na sua foto pela questão de, dependendo do número da abertura que você está usando, então se eu estou usando números muito baixos, como por exemplo 1.2, 1.4, 1.8, ele vai dar um desfoque que não é só eu e o plano de trás, é nível assim, a ponta do meu nariz está no foco, o meu olho já não está no foco, ou meu olho está no foco, a minha orelha já não está no foco. E aí você pode imaginar que lá no meio da foto toda a sua câmera pode acabar focando no lugar errado, então focando no nariz e aí o olho tá fora de foco, ou focando, sei lá, no ombro e seu rosto tá fora de foco. Então, todas essas questões da abertura podem afetar a nitidez da sua foto. Então, se você quer muito ter certeza que todo o seu rosto vai estar em foco, ou enfim, escolhe uma abertura um pouquinho mais alta, então talvez F4, 5.6, enfim, se você tá tirando foto de paisagens, menos do que F7, sei lá, é desnecessário. Você pode usar aberturas com valores muito maiores, porque isso vai fazer com que mais da sua foto esteja no foco. Isso foi uma explicação muito, muito rasa. Se você quiser se aprofundar mais sobre isso, realmente entender sobre como essas coisas afetam a sua foto, assista aquele vídeo, porque realmente eu explico com muito mais profundidade e, enfim, acho que talvez vai ficar um pouco mais fácil de entender. E a quinta e última dica que eu quero dar tá totalmente ligada com a velocidade. A velocidade, como eu falei, é um dos 3 pontos principais quando a gente está falando sobre fotometrar ou expor manualmente a nossa foto. Sendo que a outra das 3 é a abertura, que eu acabei de falar. Mas, novamente, eu falo sobre isso no vídeo. Mas, em essência, a velocidade, como vocês podem imaginar, ela tá ligada com a velocidade que a sua foto bate. Então, pra quem, por exemplo, sabe o que é longa exposição, eu também tenho um vídeo sobre longa exposição, pra quem quiser ver sobre isso. A longa exposição é quando você deixa a sua foto tirando por um longo período de tempo. E a velocidade, ela pode ir desde segundos até milésimos de segundos. E geralmente milésimos de segundo, porque 1 segundo é muita coisa pra bater uma foto. E aí ela é exposta em frações, então sobre 60, sobre 200. E essa questão da velocidade pode afetar a nitidez da sua foto, porque se a velocidade não tá rápida o bastante, o movimento da nossa mão segurando a câmera ou tirando a foto, ou até a própria câmera bater na foto, tudo isso pode fazer uma micro movimentação na sua câmera e ela vai dar uma tremida, e isso, óbvio, vai afetar a nitidez da nossa foto, que ela não vai estar tão nítida porque ela vai estar tremida. Então é recomendado, por exemplo, se você tá tirando fotos segurando com a sua mão, um mínimo de 1/60, 1/80, se você segura firme. Se não, joga isso um pouquinho mais alto, 1/100, 1/125. Tudo isso pra, ter certeza que a nossa mão tremendo, ou enfim, não vai acarretar na nossa foto tá menos nítida do que necessário. Então essas foram as minhas 5 dicas pra ajudar você a ter fotos mais nítidas. Se você tá tendo problema com essa questão da nitidez, se você juntar tudo isso, te garanto que essas fotos vão ter um resultado bem mais nítido. Claro, existem maneiras na edição, no Lightroom, por exemplo, de você dar um up aí nessa questão da nitidez, mas eu queria mais falar sobre coisas que você pode fazer na hora de fotografar, porque não adianta você tirar uma foto ruim e tentar salvar depois no Photoshop ou no Lightroom. O ideal é sempre a gente tentar ajustar o máximo de coisas dentro da câmera. Claro, é o ideal, nem sempre acontece, mas é o ideal. E aí, claro, lembrando que nitidez não é
tudo na fotografia. Eu acho que, claro que a gente sempre tenta deixar fotos bem nítidas, principalmente quando é um trabalho de cliente, mas lembrando que as fotos tremidas, assim, de certa forma, têm suas próprias características, principalmente se a gente tá falando de fotos artísticas ou, por exemplo, fotos onde a gente tá tentando capturar um momento muito específico e às vezes a foto saiu tremida. Às vezes não é necessariamente o caso da gente descartar essa foto só porque ela tá tremida. Eu acho que se ela tá dentro do contexto do que a gente tá tentando contar, elas podem fazer sentido, mas claro, se você assistiu esse vídeo é porque você quer a foto mais nítida, mas também tô dando esse advogado do diabo só pra gente, enfim, dar uma pensada também nessas outras questões. Às vezes a gente acaba focando muito nas coisas que não necessariamente são tão importantes assim, não sei. Não tô falando que foto nítida não é importante. Mas isso é o vídeo de hoje. E também, se você gosta de fotografia e coisas envolvidas nesse mundo, se inscreve no meu canal, que eu posto vídeos toda semana falando sobre isso. E até a próxima.